Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. No programa anterior, nós demos início ao estudo das virtudes e dos vícios. E é isso que nós vamos continuar fazendo neste programa, depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu caro Alcir Almeida, vamos dar continuidade ao estudo das virtudes e dos vícios? Seja bem-vindo. Vamos lá, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado por cada um de vocês que nos dão atenção aqui nas mídias sociais da Comunhão Espírita. Vamos estudar bastante sobre virtudes, bastante sobre vícios e vamos refletir o que isso significa para cada um de nós. Forte abraço. Ok, Almeida. No programa anterior, nós encerramos o programa comentando a questão 895, sobre o sinal mais característico da imperfeição. Isso está lá no programa da semana passada, no programa de número 354. Vocês podem acessar o YouTube, assistir esse programa e os anteriores. Hoje nós vamos dar continuidade a partir da questão de número 896, Almeida, quando Kardec perguntou o seguinte: há pessoas desinteressadas, sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real por falta de um emprego racional. Têm elas algum mérito? Essa pergunta... E aí, Almeida, tem algum mérito? Veja que a questão dessa pergunta, a questão de fundo é prodigalidade. Exatamente. Essa coisa é tão interessante, porque quando a gente ouve a parábola do filho pródigo, a gente não tem ideia por que é pródigo. Né? Na média, nós não sabemos por que ele é chamado de pródigo. De esbanjador. Pois é. Eu não ia falar não, mas tu já falou. Desculpe. Nada. A questão é, a pergunta vem, há pessoas desinteressadas, há pessoas sem interesse, sem discernimento. Elas não discernem alguma coisa, que prodigalizam seus haveres e, como você muito bem disse, esbanjam, sem proveito real, por falta de um emprego racional. Emprego racional do quê? Dos seus haveres. Exatamente. Tem elas mérito? Olha que interessante. Muito interessante. E você sabe que eu vou pedir desculpas. Boa parte da minha vida, até por uma questão profissional, eu cuidei de haveres. É verdade, Almeida. A minha vida foi cuidar de haveres. Eu, entre outras habilitações do mundo da carne, eu tenho uma especialidade em gestão de recursos financeiros. Né? Questões patrimoniais, questões contábeis. É por aí que foi a minha vida. 30 e tantos anos. 30 anos. 30 anos depois de formada, eu fiquei só mexendo com isso. E me dá uma tristeza, cara. Eu sou de família humilde. Eu nasci em favela. Então, caramba, você nasceu lá no interior das Paraíba. Exatamente. E Cacilda, com muita tristeza, a gente constata que o povo brasileiro é, por excelência, pródigo. Essa relação do ser com a matéria, ela é desequilibrada. A pessoa não consegue perceber o bem que ela pode obter a partir do próprio suor do rosto. Né? Eu fico lembrando de umas lá do Max Weber, a ética protestante, né, do Max Weber, quando ele fala que a diferença entre o catolicismo e o protestantismo
você vai encontrar, entre outras coisas, na ética do trabalho. Né? É mais importante trabalhar do que usufruir. Isso para o protestante. No católico, ao contrário. Né? Ou é para você ficar longe da matéria, porque isso é coisa do demônio, ou você tem uma relação de vamos gastar, vamos usar logo isso aí. Torra tudo. Vamos torrar tudo. E é isso que a gente tem que parar para pensar. Que mérito tem em torrar tudo? Que mérito tem eu viver endividado? Né? Sem um planejamento. E aqui, mais uma vez, cabe, e eu vou usar o recurso lá do Oriente, que é o tal, né? É o caminho do meio. É o caminho do equilíbrio. Nem tanto ao desperdício dos bens, dos haveres, nem tanto um apego exacerbado. Não. Papai do céu, e está lá em Gênesis, né? Ele criou esse planeta para nós usufruirmos com sabedoria. Com equilíbrio. Com parcimônia, com temperança. Né? A gente trabalha um pouquinho, obtém as coisas, usufrui um pouquinho. É maravilhoso, é divino a gente poder usufruir, como tenho certeza que ontem você estava usufruindo, uma tarde, um início de noite, com a sua netinha. É verdade. Com seus filhos, né? Com as suas noras, com a Cícera. É bom que o homem trabalhe e nos anos da sua maturidade possa olhar o fruto do próprio trabalho. Seja em termos materiais, seja em termos de formação de família. Né? É a percepção dos frutos do trabalho, né? Isso, né? Porque teu filho está ali com saúde, porque você o alimentou, que você cuidou da saúde dele, que você o vestiu, que você o conduziu a boas escolas, você cuidou da educação dele, né? Mas tudo isso porque você conseguiu utilizar bem os haveres que você amealhou. É esforço. E o protestante tem muito isso, né? Papai do céu vai me dar saúde, vai me dar vida para que eu trabalhe, para que eu junte, para que eu reúna os bens, para em tudo dar graças ao Senhor, mas eu possa usufruir dos frutos da terra. Né? Excelente. Agora, no momento em que eu prodigalizo, que o salário está vindo semana que vem, eu já gastei hoje. E já gastei além do que vou receber. Pois é. Então é aquela história, né? Como a gente costuma brincar, né? Tá aquele fogão a lenha, tá aquela chapa quente, o dinheiro é como a água naquela chapa quente. Não consegue nem esfriar a chapa. Bate já evapora. Já evapora. Enfim, a gente tem que parar para pensar sobre isso. Né? A nossa relação com a matéria ela tem que ser mais equilibrada, mais educada. Racionalizada. A gente tem que entender para que existe matéria. Então, respondendo objetivamente, o pródigo, que mérito ele tem? Ele tem o mérito de mostrar... Primeiro, ele tem o mérito que ele não é apegado, ok. Né? Ele não é aquele mal rico que está só pensando em produzir. É o avaro. Não é o avaro que só está pensando em construir maiores celeiros para poder encher de mais coisa. Já tem algum mérito. O que é desinteressado já tem esse mérito. Exato, não é apegado. Exato. Contudo, ele mostra um desequilíbrio na relação com a matéria. Ele mostra um desequilíbrio na relação dele com o trabalho. Porque ele está colocando a parte existencialista do prazer à frente da necessidade de ter o uso equilibrado desses bens. Da manutenção, né? Manutenção. Enfim, só para ver a pergunta aqui, como é que ela toda aqui. Há pessoas desinteressadas. Tem mérito em serem desinteressadas, sem discernimento. Tem que adquirir esse discernimento. Que prodigalizam, não. Sem proveito real, não. Tem que ter proveito real. Exatamente.
eu me lembro das minhas aulas de economia. A gente tem que enxergar. Poxa, eu comprei esse livro. Sei lá, deve estar uns R$60 hoje, sei lá, talvez mais. Afinal, a tinta é importada em dólar. Quanto tempo de trabalho eu me esforcei para poder comprar esse livro? Agora, no momento em que eu jogo esse livro, boto fogo, rasgo e não tenho cuidado em mantê-lo, significa que eu não tenho cuidado com o fruto do meu trabalho. Verdade. Eu desvalorizo o meu trabalho. Eu vilipendio o meu trabalho. E o vilipêndio é terrível. A gente não pode tornar vil o próprio trabalho nosso. E quando a gente torna vil o nosso trabalho, não é o próximo que tem a obrigação de valorizar. Nós estamos nos desvalorizando também. É isso que acontece, né? Exato. Então, sem proveito real por falta de emprego racional, tem elas algum mérito? Só o mérito do desapego. Do desapego. Porque o restante está pisando na bola. Mas antes de ler a resposta, eu gostaria de fazer um comentário que é óbvio, mas nem sempre o óbvio é percebido. Aquele que está nos ouvindo e disser assim, caramba, eu me enquadro nessa condição. Que triste. Não se entristeça. Você está no processo. Nós estamos no processo, né? E digo mais, né, Almeida? Eu vou falar uma coisa aqui, mas apenas como exemplo. O fato do Almeida ter estudado essas questões, e eu estou usando o Almeida como exemplo, né? Vale para todos nós, não significa que tenhamos compreendido, assimilado e vivamos de acordo com isso. O que é que eu estou querendo dizer? E o Almeida já o disse. Estamos no processo. Uns nunca ouviram falar disso. Outros já ouviram, mas não apreenderam ainda. Outros ouviram, apreenderam, mas não conseguem viver dessa forma, né? Ou seja, neste nosso planeta tem uma infinidade, um degradê de situações, e quando nós estudamos e expomos essas condições do espírito humano, é apenas para que nós nos conscientizemos da nossa situação, se possível, identifiquemos onde é que eu estou nessa escala e aperfeiçoemos a nossa condição, né? De buscar o conhecimento, de aplicar o conhecimento, de viver de acordo com aquele conhecimento, não sendo pródigos, não vivendo entregues à nossa irracionalidade. E é interessante, eu lembro, primeira vez que eu ouvi essa reflexão que eu vou trazer agora, eu falei, meu Deus, como é que é tão insidioso? Você estava falando de TV aberta ainda há pouco, né? Isso. Caramba! A TV, o rádio, o outdoor, todas as formas de publicidade. As mídias, hoje em dia. Né? As mídias sociais, de uma forma geral, elas ensinam errado. Elas querem te instigar ao consumo. Exacerbado. O consumo pelo consumo. O consumo pelo prazer do consumo. Não tem nada a ver em atender necessidades. Não. É criar a percepção de necessidade onde não existe. Exatamente. Né? Pensem sobre isso. Ótimo, ótimo, Almeida. Ok, vamos à resposta? Vamos. Respondendo à questão. Eles têm o mérito do desinteresse, todavia não o têm do bem que poderiam fazer. E aí eu complemento, se utilizassem bem os recursos que têm. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma ausência de julgamento. A fortuna não é dada mais a alguns para ser jogada ao vento, que a outro para ser enterrada num cofre.
É um depósito do qual terão que prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e que não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro que deram àqueles que dele não tinham necessidade. É interessantíssimo quando a gente para pensar que toda empresa precisa de um capital acumulado. E quando toda empresa é no aspecto jurídico, um CNPJ, mas qualquer iniciativa, qualquer empreendimento, qualquer ação para produzir algo precisa de um capital. Né? Não tem como. Né? Eu quero montar uma farmácia. É verdade. Você precisa de ter o dinheiro para comprar o estoque, para que ele fique disponível. Você tem que alugar aquilo ali. Você vai ter que pagar a energia elétrica, você vai ter que pagar a água, você vai ter que montar os equipamentos, as instalações, você vai ter que, infelizmente, prover de segurança aquilo ali. Né? Vendendo ou não vendendo, você vai ter todas essas despesas. Os custos estão lá. Dependendo, talvez você tenha que empregar alguém exatamente, para colocar ali. Né? E isso é capital. Isso é dinheiro. Isso é o esforço de alguém de reunir aquilo ali para poder prover medicamentos para a comunidade. E não há nenhum mal nisso. Nenhum mal, nenhuma crítica, porque a gente não pode esquecer que nós estamos no mundo material. Sim. Enquanto estivermos no mundo dessa natureza, essa prática aí ela é necessária. Porque a verdade é a seguinte, eu não conheço, talvez algum dos nossos ouvintes conheça, uma forma de acumular e disponibilizar aqueles medicamentos que de outro meio que não precisa de capital. De dinheiro. Tem que ter. Tem que ter. Aliás, remédio é caro. Por quê? Porque de cada, dezenas e dezenas de experiências, uma resulta num princípio medicamentoso viável economicamente. Quantos dinheiros não foram gastos até chegar naquela... Impossibilidades que não deram em nada. É verdade, ainda tem aquelas que não geraram um resultado o princípio ativo esperado. Não é, Almeida? Apenas para dar um exemplo. É isso. É isso. Vamos à questão 897. Essa questão são 3 questões dentro de uma mesma questão. Vamos lá. Aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que ele será levado em conta na outra vida, e que sua posição ali será tanto melhor, é repreensível, e esse pensamento lhe prejudica o adiantamento? Não. Olha só, Almeida, eu faço as coisas, mas eu não estou preocupado desse mundo, não. Eu estou fazendo visando um retorno lá na espiritualidade, enfim, na outra encarnação. Olha, eu fico lembrando de Maslow. Maslow foi um estudioso que falava das nossas necessidades, né? O nome dele é Thomas? Eu não lembro do primeiro nome, é Maslow. Enfim, nossos primeiros impulsos, enquanto na matéria, são comer, beber, excretar e fazer as necessidades fisiológicas. Se você não tiver comida, dormir. Se você não dormir, com certeza, a primeira coisa que você quer é descanso. Se você não conseguir descanso, você não vai conseguir fazer mais nada. Se você não dormir o suficiente, você não vai conseguir fazer nada. Conseguir dormir. Quando você acordar, você vai estar com fome. É verdade, com sede. Porque você atendeu a primeira necessidade, dormir. Não, bebi um copo d'água, comi um pão. Se você não conseguir esse pão e esse copo d'água, você não vai fazer nada. Né? Não, consegui dormir, consegui comer, consegui beber e consegui fazer minhas necessidades. Aí é que você vai pensar em alguma coisa. Agora sem essas necessidades atendidas, esquece, você não vai pensar em nada, enquanto na carne. Né? Então, aquela coisa, primeiro as coisas mais importantes. Há pessoas desinteressadas
Aquele que faz o bem sem necessidade de uma recompensa, mas na esperança que será levado em conta numa vida futura, é uma pessoa elogiável. Ou seja, quando a gente consegue atender essas necessidades básicas, né, que elas vão se tornando mais complexas, você não quer apenas dormir, você não quer apenas beber, você não quer apenas comer, você quer amar e ser amado. Você quer ser reconhecido, né? Quando atendido essas necessidades mais básicas, você consegue se elevar. No momento que você consegue se elevar e você consegue dinheiro e você começa a pensar no futuro e começa a pensar em outra vida, em construir uma sociedade melhor, parabéns. Mas primeiro tem que atender essas coisas básicas, né? Enfim, respondendo aqui, é repreensível e esse pensamento lhe prejudica o adiantamento? Não, é um processo normal e tão bom. E voltemos à primeira pergunta desse capítulo, né? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? É agir de forma desinteressada, é agir pela caridade, é agir pelo próximo, é agir por nós todos. Parabéns a quem consegue fazer isso, né? Lembrando que quando você vive em função do próximo, está vivendo em função de si mesmo. Sim, você tá criando um ambiente melhor. Exatamente, Almeida. Então vamos lá, a primeira resposta. É preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, com desinteresse. Mas aí o Kardec fez uma outra pergunta. Entretanto, cada um tem o desejo bem natural de progredir para escapar do estado penoso desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Portanto, é um mal pensar que, em se fazendo o bem, pode-se esperar condição melhor que sobre a terra? Pois é, ou a gente faz o bem pelo amor ao bem, ou não tem mérito. Porque quando você faz uma coisa esperando a paga, esperando uma premiação, esperando uma medalha, esperando ir para o céu, a salvação. A salvação eterna. Exato. Significa que você realmente não acredita naquilo, né? Então, cada um tem o desejo de progredir. É justo, a doutrina espírita fala isso com muita tranquilidade, que você queira trabalhar, que você queira obter os meios básicos para te dar sustentação e a sua família, porque isso é natural. Primeiro atenda ao básico. Ainda estamos na matéria, precisamos do pão nosso de cada dia. Aliás, o Cristo colocou isso no Pai Nosso, não foi por outro motivo. Tá? Dai, Senhor, a possibilidade de obter o pão de cada dia. É verdade. Pelo meu trabalho, pelo meu suor. Pelo meu esforço. Pelo meu esforço. Tem que perceber as coisas dessa maneira, né? E a resposta diz o seguinte... perdão. Não, pode. A resposta diz o seguinte... Não, certamente. Todavia, aquele que faz o bem sem oculta intenção, e tão só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu semelhante sofredor, já se encontra num certo grau de adiantamento que lhe permitirá alcançar mais cedo a felicidade que seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por raciocínio, e não impelido pelo calor natural do seu coração. Ou seja, quando a gente faz o bem querendo ganhar um prêmio, não tem valor. Agora, quando você faz o bem pelo amor ao bem, ou mesmo que você não tenha todo esse amor por o bem, mas por saber que é o certo, já há algum mérito. Perfeitamente, é isso mesmo. Se você percebe, não, o certo é aquilo, e você, ainda que você queira... Eu queria fazer outra coisa, mas você faz o certo, você já tem algum mérito. É verdade. E o Kardec, não se contentando, fez mais uma pergunta. Não há aqui uma distinção a ser feita entre o bem que se pode fazer ao próximo e o esforço para se corrigir de suas faltas? Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que ele será levado em conta em outra vida é um pouco meritório. Todavia,
Se emendar, vencer suas paixões, corrigir seu caráter, tendo em vista a aproximação com os bons espíritos, e se elevar, é igualmente um sinal de inferioridade? Pois é, né? O que a gente estava falando ainda há pouco. Demos spoiler nessa aqui, né? Você fazer o bem por amor ao bem é a supremo mérito, né? Agora, você reconhece que fazer as coisas certas, agir bem para com o próximo, agir bem de acordo com a lei natural, que a gente já estudou. Uhum. Olha, eu ainda não sinto vontade, eu ainda não tenho amor por essas coisas, mas eu sei que é o certo, já tem algum mérito. Agora, tentar fazer o bem apenas para ganhar o prêmio, Papai do Céu sabe muito bem o que vai nos nossos corações. Ele sabe que é hipocrisia. Ele sabe que é hipocrisia, né? Eu não sou tão bom assim. Ele sabe ele sabe diferenciar aquele que é sincero no ato, aquele que é esforçado no ato, daquele que, concordo com essa porcaria não, mas já que eu vou sofrer, tô fazendo certo, hein? Não vai ter mérito. Vai ter mérito porque fez. Vai ter algum mérito. Vai ter algum mérito, mas não é todo o mérito que poderia obter da ação correta. E é o que a resposta diz. Não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada boa ação pode resultar-lhe na vida futura, assim como na vida terrena, age egoisticamente. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar, visando a se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo para o qual cada um de nós deve se dirigir. Ou seja, não tem nenhum problema você se esforçar para atingir esse ponto, né? E eu diria até, não sei se estou certo, mas antes de a gente agir de forma completamente desprendida e caridosa, antes da gente aprender a ser esse ser humano, eu acho que a gente vai fazer umas barganhazinhas até aprender que não vale a pena aquelas barganhas, que a gente tem que ser o mais sincero possível. Eu acho que até isso faz parte do aprendizado. Estamos também. No processo. Faz parte do processo. Estamos no processo. Almeida, o nosso tempo acabou, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração. Muito obrigado a vocês pela audiência. Até o próximo programa, Almeida. Gente, até o próximo programa. Obrigado, Ricardo. Gostou? Deixa o like. Compartilha com seus amigos, né? Indique o nosso programa como uma boa forma de estudar o Livro dos Espíritos. Se não gostou, faça a sua crítica e bote aqui embaixo nos comentários para que a gente saiba o que é que a gente errou. Um forte abraço para cada um de vocês. Até lá.